para quem não estava na parte da manhã, eu abri a minha tela e compartilhei com vocês como é o programa onde a gente faz o protocolo experimental de um equipamento específico, né, que é o da TA, é o reômetro chamado DHR, e a TA, no site dela, ela disponibiliza esse software gratuitamente para a gente baixar. Então, quem tiver interesse pode encontrar o software para baixar, que é o Trios 5.1. E para você, depois que você instalar esse programa, você vai precisar de um arquivo que tenha sido gerado com o laboratório, no laboratório, com esse programa. Quem tiver aí com vontade de praticar um pouquinho em termos de programação do ensaio reológico, fica aqui a dica. Então, pessoal, eu sou o Thiago, novamente. A essa altura vocês estão cansados já até de ouvir minha voz. Eu já falei pra caramba ontem e hoje na parte da manhã. Mas se alguém caiu de paraquedas e está assistindo só agora essa parte da aula, meu nome é Thiago, eu estou aqui falando nos fundamentos de reologia, e hoje a gente vai falar especificamente agora das dificuldades experimentais que a gente pode vir a enfrentar em laboratório, dificuldades da parte de reometria. E amanhã o Rodrigo vai estar com vocês na parte da manhã e na parte da tarde, aplicando essa bagagem toda para simulações de fluidodinâmica computacional. Então, como eu sempre gosto de começar, revisando um pouquinho da aula anterior, o que a gente falou de manhã? A gente falou de protocolo experimental. Como eu faço para programar da melhor forma possível o meu teste e ter informações relevantes sobre ele. Desculpa, pessoal. Então, a gente tem diferentes tipos de testes que a gente pode adotar. A gente falou dos testes em estado estacionário, onde a geometria ela vai girar aqui, se for o caso de placa paralela, essa placa vai girar em uma única direção, e aí você tem uma série de informações que você pode obter com isso, né? Esse teste em estado estacionário, ele mimetiza aquela ideia do escoamento cesariano simples, que a gente trabalhou ontem e hoje de manhã, tá bom? Então, você tem testes como, por exemplo, varrer a viscosidade em função do tempo. A cada instante de tempo, você pode ter informação da tua viscosidade. Você pode fazer a sua viscosidade em função da sua taxa de cisalhamento, para você ter uma noção qualitativa do comportamento reológico do seu fluido, se ele é newtoniano, se ele é pseudoplástico, se ele é dilatante, se ele é um fluido de Bingham, e etc. E você pode também fazer a varredura da viscosidade em função da temperatura, para, por exemplo, otimizar a sua reação polimérica, para definir qual a temperatura, se o seu sistema tiver algum material que cristaliza a baixa temperatura, qual é a temperatura que inicia esse processo de cristalização. Então, são alguns exemplos, tem muito mais exemplos, mas esses são os que eu trouxe na aula de manhã para vocês de teste em estado estacionário. E os testes oscilatórios, ou também chamados de testes dinâmicos na literatura. O teste onde a tua geometria vai se mover tanto para um lado quanto para o outro. Existe um arcabouço teórico para transformar esses sinais senoidais da tensão em números complexos e em respostas viscoelásticas, tá bom? E aí a gente falou do módulo elástico, que é a componente elástica do teu material, é o caráter elástico do teu material, que é representado pelo G', e do módulo viscoso, ou módulo de perda, que é o seu G', que dá o caráter de dissipação do seu material. Está relacionado com isso. E aí a gente tem testes, por exemplo, de varredura de tensão oscilatória ou varredura de deformação oscilatória, e aí dá para acompanhar a região de viscoelasticidade linear, estabilidade de emulsão, estabilidade de produtos alimentícios, cosméticos, etc. A gente pode fazer uma varredura no tempo, que é chamada de time sweep, onde o G' e o G' é acompanhado ao longo do tempo, para, por exemplo, estudar a recuperação estrutural do seu material. A gente pode também fazer varreduras de frequência. Você está calculando o seu G' e o G', está medindo ele, né, impõe uma medida no qual esses valores são dados em função da sua frequência. Então, teria G' e G', no eixo Y, e a frequência no eixo X.
E aí também tem várias aplicações. Por exemplo, uma muito interessante aqui é correlacionar com distribuição de peso molecular, distribuição de massa molar de polímeros, mudança na constituição viscoelástica do seu material, né, na característica viscoelástica dele, melhor dizendo, enfim. Tem um universo aí de possibilidades. E a gente falou também dos testes de creep e da importância da tensão limite de escoamento. Esse teste de creep aqui é um dos mais característicos para material viscoelástico, e aí a resposta de um material viscoelástico para esse teste de creep, que também é chamado de relaxação de tensão, tem exatamente essa cara aqui, tá bom? E a gente falou da tensão limite de escoamento, que é uma propriedade reológica muito importante para diferentes indústrias, cosméticos, higiene pessoal, por exemplo, e a indústria do petróleo. Em alguns setores ela é uma quantidade desejada, em outros é uma quantidade que causa um transtorno enorme na operação. E aí eu vou mostrar esse videozinho aqui, que eu encontrei de uma outra apresentação agora nesse intervalo, para deixar um pouco mais palpável visualmente o que quer dizer um material ter um G', ter um caráter elástico maior do que um G2', e aí a gente está vendo aqui esse material aqui da esquerda, que já tinha apresentado ele. Isso aqui parece um material sólido, mas ele é, na verdade, um fluido. Ele é um fluido viscoelástico, porém ele tem um caráter elástico muito alto. O G' dele é bem maior do que o G2'. Esse material do lado direito também é um material viscoelástico, porém a dissipação desse material, quando ele encontra uma superfície sólida, a gente vê aqui que a deformação dele é muito maior. Então, ele tem uma estrutura mais voltada para uma característica de fluido viscoso do que para uma característica de sólido elástico. Ambos são materiais viscoelásticos e aí tem essas componentes G' e G2'. Tá bom? Então, isso aqui é só um apelo visual para a gente capturar melhor essa característica física por trás da propriedade reológica. Alguma dúvida até aqui? Se alguém quiser falar, bom, fique à vontade. Então, falando aqui do que a gente vai ver nessa segunda parte, na parte da tarde. A gente vai falar das dificuldades e exemplos de coisas que deram certo e deram errado devido a essas dificuldades na técnica reométrica. Reologia é o estudo, é a ciência, reometria é a medida das propriedades geológicas. Então, na verdade, hoje vai ser, essa parte aqui vai ser mais focada em reometria mesmo, as dificuldades experimentais que a gente passa no laboratório, no nosso dia a dia. Então, primeiro, uma fonte lá nos fundamentos de dificuldade experimental, né? A gente tem aqui, né, aquele meme, expectativa e realidade. No mundo das ideias de Platão, lá a teoria, ela foi definida em termos de tensão e taxa de cisalhamento, para um escoamento cisalhante simples, de placas com uma parada e uma se movendo. Então, boa parte do arcabouço matemático aqui da reometria cisalhante rotacional é baseada nessa expectativa, nessa teoria. Na realidade, a gente tem o quê? Um reômetro medindo, a essa altura vocês já estão carecas de saber, torque, deformação e velocidade angular. Torque, deformação e velocidade angular. São os três valores aí que o reômetro captura. E corrigindo isso para o tipo de geometria que a gente está usando. Então, pessoal, é óbvio que se você não conseguir medir muito bem o torque, você não vai estar transformando esse torque em tensão corretamente. Se você não souber onde está a tua geometria em cada instante de tempo com bastante precisão, você não vai conseguir uma velocidade angular adequada. Portanto, a passagem de velocidade angular para a taxa de deformação também fica comprometida. Se você usar uma geometria que tem essas constantes aqui muito difíceis de calcular, essa passagem também fica comprometida. Você consegue fazer, mas aí entra um grau de incerteza maior, beleza?
Então, lá nos fundamentos existe uma dificuldade intrínseca. A gente não está medindo quantidades pelas quais a teoria foi construída. Mas isso acontece em vários campos, né? Em termodinâmica, por exemplo, a gente estuda entropia. Ninguém nunca viu e nem vai ver um equipamento, um entropiômetro, para medir diretamente lá a entropia do sistema. Isso é calculado, e é calculado por dados PVT, que você tira muito apoiado aí em dados de pressão, volume e temperatura, por exemplo, e você usa aquelas relações para chegar naquelas quantidades. Então, isso aqui não é exclusivo da reologia, não. Não é uma falha estrutural, é porque a gente tem o mundo das ideias, tem o mundo real. Tá bom? Então, dito isso, né, esse é um pouco frustrante, assim, de certa forma, mas é mais importante do que a gente saber usar, é saber a limitação do uso daquilo que eu estou testando, né? O professor Márcio, meu orientador do doutorado, ele falava uma coisa que ele estava coberto de razão, né? Pior do que o camarada não saber usar um determinado modelo é ele pegar aquele modelo e usar em algo para qual o modelo não é adequado, para qual o modelo não foi definido. Então, a ideia da aula de hoje é mostrar exatamente as limitações, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir e como melhorar a técnica. As dificuldades experimentais na geometria que a gente tem são inúmeras. A gente pode aqui listar várias. Mas, até por uma questão de tempo também, para ninguém morrer de tédio, eu listei aqui 6, tá bom? São as mais comuns. Então, a primeira, a gente vai falar com detalhes cada uma delas. Mas eu vou ler aqui a lista. A primeira é o carregamento incorreto da amostra. Poxa, mas é tão pouquinho, a geometria é tão pequena, se for o caso de placa paralela. Nossa, será que realmente dá problema se eu deixar uma beiradinha faltando ou uma beiradinha sobrando? Sim, dá problema e eu vou mostrar para vocês já já o efeito disso em testes reais. Segundo caso, limite de resolução do equipamento. Isso aqui é muito interessante. Quando você vai comprar um reômetro, vamos supor que você está lá responsável pela compra de um reômetro do seu laboratório, um novo reômetro, e aí você faz uma licitação, tem que ter cotações e tudo. Então, cada fabricante, quando você chama, como o reômetro é um equipamento caro, costuma ter, você convida um representante de vendas a dar uma palestra sobre o porquê que aquele equipamento é bom, o que ele pode fazer. Então, você geralmente vai ouvir lá o cara dizendo o limite de resolução mínimo, o limite de velocidade máxima, velocidade angular máxima, as especificações de torque mínimo, torque máximo, inércia, beleza. Tudo isso foi testado em uma condição muito específica e muito padrão. Não significa que para o seu teste específico que você está usando, para aquela sua amostra, você vai conseguir uma boa resolução de medida no limite extremo que o equipamento consegue chegar. Um exemplo que eu dou para vocês, de novo, do carro, né? Eu usei o exemplo do banco do carro, agora eu vou usar do velocímetro. Você compra um carro, e o carro marca velocidade final, se for aquele ponteiro analógico, 240 km por hora. Se o carro marca 240 km por hora, provavelmente ele vai chegar até 200, né? Se você não fizer nenhuma alteração, enfim, o carro como veio de fábrica. Então, os fabricantes fazem isso, né? Eles colocam alguns parâmetros aí que provavelmente você, no uso, não vai conseguir atingir. Então, saber o limite de resolução do seu equipamento é muito importante para você não cair na tentação de definir comportamento reológico que não existe. No caso do software específico da TA, que eu mostrei para vocês de manhã, quando você tem um dado que não é muito confiável, que está muito na beira aqui, nesse limite de resolução, tanto o mínimo quanto o limite máximo, ele coloca uma bandeirinha do lado do dado, na tabela. Eu esqueci de mostrar para vocês, né? Eu mostrei a curva reológica, mas o equipamento ele te dá uma tabela com várias informações também, e númerozinho, né? Então, no tempo 0, 1 segundo, aí ele lista lá
as propriedades. Quando você não tem um dado confiável, o software da TA vai lá e coloca uma bandeirinha do lado. Se você não tem ideia, não leu o manual, e não tem ideia do que é essa bandeirinha, não vai significar nada, né? Mas faz parte também do dever de casa da gente que usa o equipamento saber o que as informações estão dizendo para a gente. Eu acredito que os outros fabricantes também forneçam esse tipo de informação. Pintar o dado de vermelho, ou botar uma exclamação, porque o próprio equipamento, o próprio software, ele, se tiver configurado para isso, se o algoritmo tiver programado lá, ele vai te dar essa informação de que você está numa região não muito confiável. Show? E aí eu vou mostrar também na prática os efeitos disso. Escoamento secundário também é algo altamente indesejável na nossa medida reológica. A gente viu no primeiro dia um exemplo muito bom de escoamento secundário que o Rodrigo desenhou no console e depois simulou. Era um tubo e no meio desse tubo o diâmetro diminuía. E aí a gente está supondo que é um escoamento incompressível. Pela equação da continuidade, você tem, quando tem uma diminuição do diâmetro da tubulação, você tem um aumento da velocidade do fluido passando ali. Na saída, né, porque o tubo ele era de um diâmetro único, diminuía e depois aumentava. Então você tinha uma constrição e depois um aumento do tamanho da tua tubulação. Depois dessa constrição, na saída, né, você via ali claramente escoamento secundário na forma de vórtices. Por quê? Porque a velocidade ali na passagem dessa região de menor diâmetro, ela aumentou bastante. Então, você acabou tendo um redemoinho, por assim dizer, que caracteriza, que são esses vórtices que caracterizam um tipo de escoamento secundário. Tá bom? Isso é altamente indesejável e dá problema também no reômetro quando isso acontece. Instabilidades na amostra. Você está colocando o teu material sobre duas placas, se for placa paralela, ou entre dois cilindros, se for cilindro concêntrico, coisas que vão girar. Se a tua velocidade angular for muito alta, a tua amostra ela pode ser expelida. A gente até falou isso no primeiro dia, né? O material simplesmente ele quebrou e foi, devido à força centrífuga, afastado ali daquela zona de medida. Então, isso pode acontecer também. E aí, se a gente olhar a curva sem esse olhar criterioso, acaba tirando conclusões completamente incompatíveis com a realidade. E aí teve um colega que perguntou, não lembro exatamente o nome, mas falou do processo de evaporação. E aí, dá algum problema? Acho que foi o Felipe, não me lembro. Mas dá problema sim, a gente vai mostrar e vai mostrar de que forma os fabricantes ajudam a gente nesse sentido, né? Eles vendem um acessório à parte. E eu vou fechar aqui com um estudo de caso, falando de efeitos de deslizamento. Se você tem um material e você quer medir a fase bulk, as propriedades geológicas do seio da fase do seu material, você não pode deixar que ele, nas extremidades em contato com a parede da tua geometria, deslize. Você não quer que se forme uma camada lubrificante entre a sua amostra e a sua geometria, porque na hora que você, se isso acontecer, na hora que você girar, impor ali uma tensão, uma deformação, e a geometria começar a girar, ela vai estar deformando quem? Ela vai estar deformando essa camada de fluido que não corresponde necessariamente ao seio da sua amostra. É claro que se a sua amostra for um óleo mineral, sem nenhum material particulado, sem nada dissolvido, né? Se for uma substância pura, você não vai ter esse problema, beleza? Mas isso aqui é um problema sério, por exemplo, para géis coloidais, quem testa gel coloidal, e aí entre as várias classificações de gel coloidal, tem os géis parafínicos, que é o que a gente vai falar especificamente. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa análise, falando do carregamento incorreto da amostra. Eu coloquei lá na primeira aula, né, esse adendo para vocês. É preciso colocar a amostra cobrindo completamente a geometria.
E aqui tem uma imagem, eu estou aqui usando placas paralelas, tem uma imagem de um carregamento perfeito. Vocês vejam que, eu não sei se está, a imagem está um pouco pequenininha, mas aqui nessa configuração, nesse carregamento, você tem essa situação ideal aqui. Em vermelho, você tem a amostra, em preto, a geometria, então a amostra está sobrepondo a geometria, não está sobrando nada, nem aqui na parte da frente, nem aqui na parte de trás. Por que que isso é importante? Porque o reômetro vai ler o torque que está sendo imposto aqui nessa amostra para a geometria se mexer. Então, ele tem, dentro do banco de dados, o raio direitinho aqui dessa geometria. Ele sabe o gap que você colocou. Então, você tem que colocar a amostra de forma que ele passe esse sinal de torque corretamente, para o reômetro poder entregar as contas da forma mais correta possível. Quando você coloca, por exemplo, menos amostra do que o necessário, não sei se vai dar para ver, mas você tem aqui, ó, na quina da geometria, na borda da geometria, está faltando amostra. Mas, poxa, está faltando tão pouquinho, mas dá diferença. Dá diferença porque você vai estar impondo um sinal de torque que é menor do que o sinal que o reômetro que realmente corresponde à sua amostra. Então, você vai subestimar as suas propriedades geológicas. A conta que o reômetro vai fazer é como se você estivesse pesando alguma coisa. Vamos pensar assim, você coloca aquilo ali numa balança, mas está faltando massa. Então, a balança não vai ler a massa correta da tua amostra, porque você botou faltando um pedacinho, tá bom? Então, mesma coisa para leitura de torque. Isso aqui, gente, é uma fonte de erro muito comum, e se vocês, quem tiver, os participantes que fizerem teste geológico, atentem sempre para isso, e se for alguma pessoa, algum laboratório terceiro que for fazer e tal, se vocês puderem acompanhar e pedir esse cuidado, porque isso aqui é o primeiro cuidado que a gente tem que ter na hora de rodar o nosso teste. Para cilindros concêntricos, você tem, o fabricante discrimina qual é o volume ideal também, beleza? Então, o sinal do torque medido pelo equipamento, ele pode ser subestimado, no caso de ter menos amostra, ou superestimado, se você colocar também mais amostra do que o necessário, levando a medidas incorretas. Caramba, isso tem efeito na vida real? Tem. Aqui, por exemplo, o trabalho de Cardinales e colaboradores. Ele colocou sucessivamente mais amostra do que o necessário, tá bom? Aqui eu estou mostrando uma possibilidade de sobrecarregamento, né? Você vê que esse material aqui, ele está extravasando a placa. Então, aqui já daria um erro. O que que esses autores fizeram? Eles pegaram um óleo de silicone que tem uma viscosidade muito característica, que na literatura aquele óleo específico tem já relatado, então a gente sabe com bastante certeza que esse óleo tem uma viscosidade de 12,4 pascal segundo. E como é um fluido muito simples, é um fluido newtoniano. Então aqui, ó, o símbolo para viscosidade é um μ, viscosidade newtoniana. E aí eles colocaram cada vez mais amostra e fizeram isso com placas paralelas de 25 milímetros, de 50 milímetros, em diferentes gaps também, aqui 500 micrômetros, 1.100 micrômetros. Fizeram testes também com cone e placa de 25 milímetros, de 2 graus e de 5,7 graus também, e eles obtiveram resultados surpreendentes. Por exemplo, o que está aqui no eixo X? Esse ΔF é o delta de overfilling, ou seja, quão mais de amostra eu coloquei em relação a um valor padrão, que seria o volume da amostra que ocupa bonitinho aqui a minha geometria. Então, aqui está crescendo o excesso de amostra. E aqui no eixo Y, o quanto a resposta de viscosidade está se desviando da viscosidade de 12,4 pascal segundo. Então, olha que interessante, você tem desvios até acima ali da ordem de 23, 24%. É muito, por uma questão boba de colocar. É claro que para você ter um desvio tão grande, eles devem ter colocado
visivelmente mais amostra. Mas se a gente não tomar cuidado, está incorrendo aí num errinho de 10, 15% no valor da sua propriedade. E uma coisa completamente contornável, que é carregamento da amostra. Então, está aqui ó, esse trabalho bem interessante, a referência para quem quiser depois buscar. Os caras mostraram que realmente tem esse efeito. Aí eu vou mostrar um slide que aconteceu ali na prática, na nossa prática, no nosso dia a dia de laboratório, que é o seguinte. Se vocês lembrarem da primeira aula, eu delineei que amostras muito pouco viscosas não são medidas com placa paralela e nem cone placa. Por quê? Se você bota água, por exemplo, que é uma amostra muito pouco viscosa, em cima dessa placa, em cima dessa placa, o que, que vai acontecer? Ela vai escoar. Você vai ter uma altura ali de, sei lá, 10, 15, 20 micrômetros. A placa não consegue descer tão baixo e garantir que a análise vai ser bem feita. Então, se você tem um fluido com baixa viscosidade, você precisa colocar ele em cilindros concêntricos, numa geometria de cilindros concêntricos, porque tem aquele copo onde você insere a sua amostra. Beleza. Só que por algum acaso do destino, você pode precisar de fazer uma medida com um material que é muito fluido numa placa paralela. Tá? Isso aqui foi uma demanda particular nossa, e aí como é que a gente bolou esse teste? Existia no nosso laboratório essa placa de 20 milímetros, placa paralela, e existia o anel, que por acaso ele não era um anel vendido pela TA. Esse anel ele estava lá no laboratório, sendo parte de algum outro equipamento. Mas olha que interessante, o anel e a placa, eles parecem que foram feitos um para o outro, de forma que a placa encaixa perfeitamente dentro desse anel. Então, o que, que a gente fez? A gente colocou a amostra dentro desse anel. Se a gente tirasse o anel aqui nesse ponto da análise, essa amostra aqui, que é um óleo mineral a temperatura alta, né, 50 graus, ele iria simplesmente escoar. Mas a gente colocou a amostra aqui dentro. E aí desceu a geometria sucessivamente até o gap da análise, que nesse caso o gap era de 1 milímetro, beleza? E aí a análise era para ser feita a baixas temperaturas. A ideia era levar esse material aqui até a gelificação, em 4 graus Celsius. Quando ele chegou a 4 graus Celsius, a gente tirou esse anel daqui, desgrudou ele e colocou essa, eu vou falar já já, essa capa, né, que é o solvent trap, que é para evitar a evaporação, colocou o anel em cima dessa capa. E aí, quando a gente chegou a 4 graus Celsius, ficou uma amostra perfeitamente em contato com a geometria. Né? Eu espero que esteja dando para ver aqui claramente que essa parte aqui que está brilhando, isso aqui é a amostra que antes era fluida e agora está gelificada, e que de outra forma seria impossível medir com placa paralela. Por que eu estou falando isso? Que existem dificuldades reais ali no tratamento e no carregamento da sua amostra. E a gente, às vezes, consegue contornar, às vezes não tem jeito. Se, por exemplo, eu não tivesse esse anel e não tivesse nenhuma outra ideia melhor, eu teria que usar os cilindros concêntricos. Ah, mas por que você não quer usar os cilindros concêntricos? O volume de amostra para cilindro concêntrico é muito maior do que para placa paralela. Se eu gasto 2, 3, 5 ml de amostra, dependendo do tamanho da placa, em placas paralelas, nos cilindros concêntricos da geometria da TA, por exemplo, você tem que pelo menos ter 22 milímetros. 22 mililitros, desculpa. Milímetro. Ó. Você tem um volume de 22 ml. Então, você gasta muito mais amostra. Se for um material caro, você não quer. Você quer ter que preparar o mínimo possível. Então, isso aqui foi um homemade, né? A gente fez tirou essa solução do nosso próprio laboratório, mas foi uma solução que funcionou muito bem. A princípio eu tinha tentado com uma borracha aqui ao redor, mas não deu muito certo não. Tá bom?
Então, a gente tem sempre que garantir. E por que que eu tirei o anel, né? Por que que eu não fiz a análise com o anel aqui desse jeito e não fui até o final? Porque esse anel aqui, ele, como ele é uma parede aqui que está externa à minha amostra, ele também poderia induzir a um torque que não existe. E aí eu estaria incorrendo naquele erro do overfilling, né? O supercarregamento. Então, a gente ainda deu sorte de ter esse acessório para retirar o anel, colocar o acessório por cima e terminar com essa configuração aqui. Tá bom, pessoal? Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser contar alguma história dessa aí, que teve que fazer uma gambiarra tech para dar certo, fica à vontade. Bom, se não, a gente passa aí para a próxima dificuldade, que é o limite de resolução do equipamento. Antes de falar do limite de resolução, eu fico aqui com uma pergunta para vocês. A gente tem aqui duas amostras de um material biológico, do artigo do Johnson e desse pesquisador, que eu não sei bem a pronúncia do nome dele, Ewald, enfim. E eles testaram e chegaram nesse resultado aqui. A gente tem a viscosidade aqui no eixo Y e a taxa de cisalhamento no eixo X. Eles usaram uma geometria de cone-placa. Se a gente olha para essa curva e é questionado de qual é o comportamento reológico, o que vocês me diriam, baseado no que a gente viu até agora? Para a amostra verde, está claro, né, qual é esse comportamento. Ué, a tensão cisalhante aumenta e a viscosidade cai. Que comportamento é esse? Pseudoplástico. Para essa outra amostra aqui, bom, não sei, tem aqui algo parecido com dilatante, depois ele desce, depois ele sobe de novo, e aí depois ele fica estável, razoavelmente estável. Tá bom, beleza. Sem maiores informações, eu poderia supor com muita propriedade que isso aqui é um material pseudoplástico e essa amostra aqui ela é pouco sensível nessa região, mas ela está próxima de um comportamento newtoniano. Porém, ela demorou bastante, né? 10 segundos a menos 1 para chegar nesse comportamento. Enfim, ficaria meio dúbio, né, para essa segunda amostra. Aqui eu não teria dúvidas. Porém, vamos olhar agora para essa outra figura. A gente vai falar de escoamento secundário já já. Mas vamos olhar aqui para essa área pintada de cinza no lado esquerdo. Os autores usaram equações específicas ali para a geometria que eles trabalharam para delinear um limite de torque mínimo, onde você pode ter uma certa confiança na sua medida. E olha que interessante, quando eles colocam essa região junto com o resultado do gráfico, a gente vê que todos esses dados que estão nessa área aqui não fazem parte de medidas seguras, não fazem parte de medidas que você tenha qualidade suficiente, resolução suficiente para dizer que aquilo ali está correto. Ou seja, a gente vê aqui, ó, para essas duas amostras e mais essa aqui do meio recém-preparado, que é um meio biológico, para todas essas três amostras o comportamento é o quê? Newtoniano, idêntico. Eles têm a mesma viscosidade aparente. Então, pessoal, a gente tem que ter noção desse limite de resolução. Existem equações para fazer esse cálculo também. Vou passar batido. Nessa referência ele explica exatamente como ele faz as contas para diferentes geometrias, para você chegar nessa região de confiança aqui, mas eu já adianto. Se você estiver usando um realmente da TA, ele já faz essa conta e marca com uma bandeirinha o dado que não tem confiabilidade. Ou seja, tudo isso tem que ser levado em consideração. Uma curva por si só como essa, a gente tem que olhar com um olhar crítico. Por quê? Porque, principalmente para esse camarada aqui, né? Isso aqui está muito parecido com um artifício experimental. A viscosidade sobe, a viscosidade desce, sobe, desce, e depois ela assenta aqui, num caráter newtoniano. E realmente ele mostrou que isso aqui é devido a um artifício experimental de quê? De sensibilidade de torque no equipamento. O fabricante diz que o torque mínimo desse equipamento você consegue fazer medidas nessa área,
porém, as medidas não são de extrema confiança, beleza? Isso acontece, esse fenômeno acontece não só para medidas em estado estacionário, que a gente mostrou ali medidas de viscosidade, também acontece para medidas oscilatórias ou dinâmicas. Aqui a gente está vendo um ensaio de varredura de deformação, e onde ele está colocando aqui o módulo elástico e o módulo viscoso do material. E aqui você tem um tracejado que limita essa região aqui como sendo uma região onde o torque não tem uma resolução adequada, tá bom? É claro que o autor, quando eu li o paper, né, ele define o que é uma região limite adequado. Se você quer 5% de tolerância, 10%, não. Então, isso aqui tem um grau de subjetividade. Você poderia mostrar isso para o fabricante, ele fala assim, não, essa linha tracejada vai estar passando mais para cá. Enfim, tem um desenvolvimento lá no paper desses autores, e quem tiver interesse é justo dar uma olhada. Mas o fato é, essa região aqui, ela está comprometida, muito provavelmente, por efeitos de baixa resolução no torque. Então, efeitos de limite de baixo torque. E aí, onde vai impactar? Na medida do gelinha, não teve muito problema. Geralmente, quando você coloca um material onde o G' é maior do que o G duas linhas, como ele tem essa característica que ele é mais elástico, está mais para um elástico do que para um fluido viscoso, a captura do G' é melhor, é mais correta, tem uma resolução melhor, é mais fácil para o reômetro capturar G'. Agora, o G duas linhas, não necessariamente. Então, é muito comum você ver bastante ruído quando você faz essas medidas de G' e G duas linhas. É muito comum você ver muito ruído no G duas linhas e muito pouco ruído no G', na região de baixo torque, né? Aqui, a pequena amplitude está associada com uma região de baixo torque no reômetro. Então, essas medidas aqui, provavelmente, elas não estão correspondendo à realidade. A realidade provavelmente está aqui nesse tracejado vermelho. Beleza? E isso aqui pode, dependendo da análise que você esteja fazendo, pode estar te levando a conclusões errôneas. Pode estar te levando a delinear comportamentos que não são necessariamente o comportamento da sua amostra. Então, pessoal, muito cuidado, muita calma nessa hora, muito olho vivo quando fizer essas medidas e prestando bem atenção nesse aspecto de limite de resolução do equipamento, tá bom? Então, carregamento da amostra e limite de resolução, muito importante. Efeitos de escoamento secundário, tá? Até aqui alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Aqui, beleza, efeitos de escoamento secundário. O que é um escoamento secundário? A gente discutiu, né? O Rodrigo até mostrou na simulação. É um escoamento que está acontecendo numa direção que não é a direção preferencial. Eu botei aqui um perfil de velocidade de um escoamento, e aí o escoamento deveria, né, ocorrer aqui dessa diagonal superior direita para a superior esquerda, né? Mas você tem a formação de vórtices aqui, que no reômetro, entre as placas, se você tiver com placa paralela, se isso aqui acontecer, não vai ser legal. Geralmente, esses escoamentos secundários, eles vão levar a um aumento do valor da viscosidade, e esse aumento é artificial. Ou seja, você vai chegar à conclusão que o teu fluido tem comportamento dilatante, quando, na verdade, ele não tem. Porque o que acontece? Essa curva aqui é uma curva esquemática, mas serve para a maioria dos materiais que a gente mede no reômetro. Boa parte deles responde dessa forma. Quando você cisalha o seu material a baixas taxas, você tem um primeiro platô newtoniano. Então, o material ele aparentemente é newtoniano. Quando você aumenta essa taxa de cisalhamento, o material particulado que tem dentro da sua amostra se orienta na direção do escoamento. Então, portanto, a viscosidade começa a cair porque fica mais fácil para esse material escoar. Quando você
chega numa determinada taxa de cisalhamento, esse efeito ele vai aqui para uma região estacionária. E aí você tem o que a gente chama de segundo platô newtoniano. Porém, se você aumenta ainda mais a sua taxa de cisalhamento, o que você vai estar aumentando, de fato? Você vai estar aumentando a velocidade angular com que a geometria se mexe. Então, muito provavelmente, você está causando uma perturbação muito grande, um atrito, um choque dessas partículas dentro do seu escoamento, que leva a um emaranhamento delas. E aí, esse efeito de escoamento secundário. Esse escoamento secundário geralmente leva a aumento de viscosidade. Então, o que ele diz aqui? Que o escoamento turbulento empurra as partículas longe da direção de alinhamento, destruindo o ordenamento dela e causando um aumento na viscosidade, que é o efeito chamado de shear thickening, ou seja, você vai achar que o teu material é dilatante nessa região, quando na verdade esse efeito aqui não tem nada a ver com a natureza microscópica da sua amostra. Tem a ver com você ter saído do regime laminar e entrado num regime que muitas vezes é turbulento, onde você tem a formação desses vórtices. Então, tem que prestar atenção também na faixa que você está medindo. Não é porque o reômetro deixa você ir até 10.000 segundos a menos 1 que você vai cisalhar a sua amostra até 10.000 segundos a menos 1 e acreditar que vai estar tudo bem. Existem outros equipamentos que chegam nessa taxa de cisalhamento, muito alta, mas o reômetro rotacional não é o mais adequado. Às vezes você precisa dessas taxas altíssimas para simular um processo de, sei lá, você vai pintar com aquelas pistolas, vai usar tinta para pintar com aquelas pistolas de pressão. Ali o cisalhamento é muito intenso, realmente, mas aí você tem que usar um outro tipo de reômetro. O rotacional, provavelmente você vai ter algum efeito de escoamento secundário nessa hora. E aí o exemplo, né? Um exemplo aqui usando água a 25 graus Celsius. A gente sabe que água é um fluido essencialmente newtoniano. Então, não há porquê, numa curva de viscosidade por taxa de cisalhamento, eu ter qualquer desvio que seja do valor da viscosidade. Esses desvios aqui, no caso dessa altura, cada curva está associada a uma geometria diferente. Ele usou, então, placa paralela de 40 milímetros com um gap de 1.000 micrômetros. É o triângulo. No quadradinho, ele usou um cone de 2 graus com um raio de 40 milímetros. Aqui, na bolinha, ele usou cilindros concêntricos e aqui, marcado em xizinho vermelho, ele usou um óleo com uma viscosidade parecida com a da água, num cone de 2 graus. Então, tanto para a água quanto para o óleo, o que a gente está vendo aqui a altas taxas de cisalhamento? Você está vendo um aumento da viscosidade. Isso aqui, essa diminuição aqui é um efeito que eu nem cheguei a comentar. E ele está presente também, que é a questão da tensão superficial. Então, abaixo os torques, devido à alta tensão superficial da água, você tem esse efeito de, aparentemente, a viscosidade decrescer, porque seria como se a água estivesse grudando na geometria, né? Ela tem essa tensão, na verdade, ali é tensão superficial, né? Que a interface vai ser água-ar, então a gente chama de tensão superficial. Tensão interfacial é quando tem dois fluidos imissíveis. Mas, enfim, isso é outra história. Aqui essa característica aqui é devido a esses efeitos de tensão superficial, beleza? Quando você chega em taxas de cisalhamento próximas de 1 segundo a menos 1, você estabiliza a sua amostra na geometria e você vai feliz da vida, até mais ou menos 200, 300 segundos a menos 1. Passou disso, olha o que acontece. Escoamento secundário. Quem olha para essa curva aqui pode ficar tentado a dizer, nossa, acabei de aprender no curso, né, que a viscosidade aumenta, então o fluido é dilatante. Mas esse fluido é água. Água newtoniana. Água é o primeiro fluido que foi testado e o mais testado durante séculos. E nenhuma água pura apresentou comportamento dilatante. Então, está na cara que isso aqui é um efeito puramente, o que a gente chama de artifício experimental. E é devido a esses escoamentos secundários. Beleza? Esse efeito de escoamento secundário
ele é ainda mais pronunciado quando você usa, por exemplo, os cilindros concêntricos e a placa paralela. O cone placa conseguiu dar uma minimizada nesse efeito. Então, lembra do que eu falei na primeira aula? Se o seu material não tiver partícula, ou se você souber a distribuição de tamanho de partícula do teu material, e a maior partícula do teu material for 10 vezes menor que a distância de truncamento do cone, use cone placa. O cone placa dá o melhor resultado para esses tipos de material que não são particulados, beleza? E aqui, olha, ele usou o cone placa para esse óleo, então veja também que houve aqui um efeito, entre aspas, de aumento de viscosidade, que seria um efeito dilatante, não fosse esse artifício experimental. Beleza, pessoal? Se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém já viu isso, se alguém tiver em dúvida das análises que já fez, fica com a pulga atrás da orelha, caramba, será que eu interpretei errado? Acontece, gente. E aqui, o mesmo gráfico que a gente mostrou antes, ao invés de olhar aqui o sombreado do lado esquerdo, vamos olhar para o sombreado do lado direito, né? O material, os três materiais que são essencialmente newtonianos, quando você começa a usar taxas de cisalhamento muito altas, você começa a ter efeito de escoamento secundário. E como é que ele sabe, nesse caso específico aqui, que você está tendo efeito de escoamento secundário? Porque ele fez uma estimativa do número de Reynolds. Então, aqui, o número de Reynolds já está próximo do regime turbulento. Então, esses efeitos aqui estão associados, esse aumento de viscosidade está associado com a geração de vórtices ali, de escoamentos secundários nessa geometria de cone placa, levando ao aumento da viscosidade. Beleza? Então, beleza. Falando agora do efeito de instabilidade na amostra. Que hoje, agora a aula vai ser o que pode dar errado, né? Então, instabilidades na amostra. Você tem aqui uma amostra que é basicamente um óleo mineral, então é um fluido bastante simples, foi medido a 40 graus Celsius com placas paralelas de 60 milímetros. E aí a gente tem aqui um gráfico com duas curvas. A curva em azul é a viscosidade, e aqui a gente tem a taxa de cisalhamento, e a curva em verde é a tensão em função da taxa de cisalhamento. Como o fluido ele é pseudoplástico, a viscosidade vai diminuindo à medida que eu aumento essa taxa de cisalhamento. Aqui não dá para ver muito bem, mas isso aqui, se fosse newtoniano, seria uma reta, mas como a viscosidade está diminuindo, a derivada dessa curva está ficando cada vez menor. Beleza. Mas olha que interessante, em algum momento do teste, a viscosidade cai abruptamente. E a tensão cisalhante também cai, mas caramba, ela estava aumentando aqui. O que faz a viscosidade diminuir é a taxa de variação dessa tensão cisalhante, a derivada, né? Mas aqui acontece um fenômeno, uma coisa abrupta, uma queda abrupta, nas duas quantidades. Se você não levar em consideração que houve uma instabilidade na amostra e não olhar aqui o que você tem aqui embaixo, olha o último valor de taxa de cisalhamento acessado, 10.000 segundos a menos 1. 10.000 segundos a menos 1. Lembra da primeira aula? É como se a cada segundo você tivesse cisalhando a sua amostra, esticando ela 10.000 vezes o comprimento do gap. Isso faz sentido? A geometria deve estar girando numa velocidade angular absurdamente alta. Então, provavelmente, o que houve aqui? A tua amostra foi expelida da geometria. Então, esse olhar crítico é fundamental para você não cair na tentação de dizer que esse material é extremamente pseudoplástico, a viscosidade dele vai quase lá abaixo da viscosidade da água, a altas taxas. Não vai. Isso aqui é um efeito de artifício experimental devido à instabilidade na amostra. Ela foi expelida devido à força centrífuga. Então, vocês querem ver isso na prática, na vida... Isso aqui é um dado de vida real, né? Mas vamos ver visualmente aqui.
Esse material aqui é um material que a gente testou lá no laboratório, é um desemulsificante, é um material comercial, e a gente recebeu ele, então fez a medida da viscosidade em função da taxa de cisalhamento, fez a medida dele, ok, o material cru, né, como a gente recebeu, o material bruto, ele é newtoniano. Então, olha a réplica dele, está batendo aqui, está aceitável, né, essas réplicas. Beleza. Porém, quando a gente solubiliza esse material em água, na temperatura de 25 graus Celsius, você tem primeiro um primeiro platô newtoniano, e aí você tem aqui uma diminuição da viscosidade, ok? Ele virou um material pseudoplástico. A viscosidade aparentemente tende aqui a um equilíbrio e de repente afunda. Caramba, será que eu estou diante de um fenômeno curioso que merece muita investigação? Será que eu descobri alguma coisa que ninguém viu? Não, simplesmente seu material foi expelido. Para a taxa de cisalhamento acima de 300 segundos a menos 1, o que está acontecendo com o teu material? Está sendo cuspido. E esse efeito foi capturado nas duas réplicas que a gente rodou. Isso aqui é um artifício experimental, não faz parte da curva, tá bom? Se você estiver bem atento, você deve ter notado que eu coloquei a viscosidade, nesse caso aqui, como CP, a unidade, e não Pascal segundo, que é a unidade no SI. A gente colocou CP por uma demanda do cliente. Na indústria, é muito comum a gente usar padrões que não são os padrões que a gente vê no livro. Então, a unidade de pressão, por exemplo, no SI é o Pascal, mas quando você vai calibrar o pneu, a unidade de pressão é o Pascal, quando você vai calibrar o pneu, você vê lá o teu medidor em PSI, né? Libra-força por polegada quadrada. Então, muitas vezes a indústria não está nem aí para o que o sistema internacional diz. Nesse caso aqui, essa unidade ela é chamada de centipoase, tá bom? Um centipoase, se eu não me engano, é 1 milipascal segundo, mas é uma unidade muito comum na indústria. Só um detalhe. E aí vamos ver, isso que eu queria mostrar, né? A fotozinha aqui, né? Se você tiver a paciência de ficar no laboratório acompanhando o ensaio, se for você que faz o ensaio, obviamente que você vai ver isso. Se não for você e você tiver paciência para tentar entender, falar assim, nossa, será que eu estou diante de um comportamento que vale mais investigação? Roda lá o teste, fica do lado do reômetro. Você vai ver isso aqui, ó. O material simplesmente foi cuspido da tua geometria, porque esse camarada aqui, essa geometria começou a girar com uma velocidade muito alta e o teu material fraturou, teve uma instabilidade, tá bom? Essa curva aqui é o mesmo material que do gráfico anterior, porém a temperatura dele, ao invés de ser 25 graus Celsius, 4 graus Celsius. Então, você tem, para o material cru, basicamente newtoniano, porém a viscosidade agora ela é maior, num nível maior do que do anterior. Lembra que mesmo material newtoniano sofre efeito da temperatura. Então, abaixou a temperatura, a viscosidade aumenta, por mais que ela não varie com a taxa de cisalhamento. E o que aconteceu aqui quando a gente solubiliza com água? Ele ficou bem menos pseudoplástico, a 4 graus Celsius, ele diminui a viscosidade, mas bem menos, e ao invés dele começar a expelir a amostra com 300 segundos a menos 1, ele expeliu ali perto de 600 segundos a menos 1. Por que isso aconteceu? Porque a 25 graus Celsius, eu não tenho a foto aqui, mas o material não é essa coisa que lembra um pouco um gel de cabelo, né? Ele é mais fluido ainda. Então ele se desestrutura e a instabilidade ocorre em zonas de velocidade angular mais baixas. Quando você diminuiu a temperatura, ele foi expelido próximo de 600 segundos a menos 1. Tá bom? Como é que a gente faz para contornar essa questão de instabilidade na amostra? Por acaso a gente comentou na primeira aula também. Diminui o gap ou usa uma geometria maior. Tá bom? Por quê? Porque quando você diminui o gap, você consegue, mantendo uma menor velocidade angular, atingir uma taxa de cisalhamento mais alta. E aí, por exemplo, aqui, ó, instabilidade na amostra também. Isso aqui foi o exemplo que eu usei na primeira aula.
eu estava chegando aqui a uma taxa de 1.500, precisava chegar a 1.500 segundos a menos 1, porém, a amostra se partia nessa taxa. E aí a solução foi diminuir o gap entre as placas. E aí você consegue atingir um cisalhamento, uma taxa de cisalhamento maior para uma velocidade angular não tão alta. Perfeito? Bom, falando aqui do processo de evaporação. A gente tem aqui duas medidas para a viscosidade da água. Uma medida, a gente usou o que a gente chama de, é um acessório, como é que é a tradução de solvent trap? É uma capa que você coloca ao redor da sua geometria para que não haja, para que o teu material não se evapore, não haja perda de volátil ali. A gente está medindo aqui a viscosidade da água a 40 graus Celsius, com o solvent trap, com esse acessório, com essa capa, e a gente sabe, água é newtoniano, então a viscosidade dela não tem dependência no tempo. A viscosidade dela é um valor constante, tanto no tempo quanto com a variação da taxa de cisalhamento. Então aqui, ó, o tempo está passando e a viscosidade perfeita. Esse ensaio está correspondendo à realidade. Agora, se você não usa esse aparato, olha o que acontece com o valor da viscosidade da água. Ele cai. E ele cai aqui de, vamos botar, 6,5 para 3,5. Ele perdeu ali mais de 50% do valor, né? Se você tiver um teste de longa duração, é uma perda muito considerável. Isso não seria só para o valor de viscosidade, né? Seria para toda outra, teria interferência para toda outra propriedade reológica que você fizesse em um teste nessas condições de 40 graus com um tempo longo, por exemplo, 2 horas. E aí, o que é esse solvent trap? O que é essa capa que a gente coloca? Então, aqui tem um esquema da sua geometria, no caso, é uma geometria de placas paralelas. Existem acessórios também de capa para cilindro concêntrico. Cone placa é o mesmo que esse aqui, mas vamos falar desse que vale para qualquer outra geometria. Aqui você tem a sua geometria, aqui você tem a placa de baixo. Então, a tua amostra é essa tirinha verde aqui. A geometria, ela tem um espaço para você colocar o solvente da tua amostra numa região aqui. Aqui tem a geometria vai ficar em contato com a sua amostra, mas aqui em cima da geometria, você pode pingar um pouco do seu solvente e colocar essa câmara, esse acessório que vai lacrar ali a tua geometria. Por que que isso é interessante? Se a sua amostra tiver um solvente volátil e você pinga esse solvente aqui em cima e depois você coloca essa tampa, você vai estar saturando a atmosfera aqui dentro com o teu solvente que é volátil. Então, o material da tua amostra, como essa atmosfera vai estar saturada já desse material que evaporou daqui, a tua amostra vai tender a não perder composição. A composição tende a ficar constante e aí você não vai ter esse efeito de evaporação afetando a sua medida de viscosidade. Perfeito? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade aí, pessoal. E aí, tem outro exemplo aqui desses autores, do Sato e do Bridveld, publicado em 2005, onde foi muito interessante esse artigo que os autores eles falavam desse problema para medidas de viscosidade, medidas viscoelásticas e tudo, e não só da água, como de outras amostras, mas eu estou botando aqui o gráfico que, para mim, aqui é mais ilustrativo nesse caso, que é o gráfico da viscosidade da água medida em função do tempo. Né? Então, ao longo do tempo, eles foram medindo a viscosidade da água deionizada padrão. E a curva aqui para a água deionizada padrão é esse traço preto aqui, está bem aqui em cima. Newtoniano, galera, não tem por que a água variar. Tá bom. E aí eles fizeram
diferentes aparatos, né, uma solução homemade também, ao invés de comprar do fabricante, que geralmente é bem caro, vamos colocar ali alguns acessórios para tentar tapar tentar diminuir essa evaporação e tentar tapar a sua amostra. E aí eles fizeram com o acessório A, com B e com C. Né? O que deu mais certo aqui é o acessório B, mas ainda assim não foi ideal. Ainda assim você teve uma perda aí a partir de 30 minutos, você tem uma queda no valor da viscosidade. E eles fizeram o teste branco também, né, sem nenhuma proteção. Então olha como é que diminui a viscosidade da água. Então, eles botaram a queda na viscosidade em porcentagem de hora. Então, sem nenhuma proteção, você tem aí uma queda de 35% por hora no valor da viscosidade. É muito, gente, é muito. Então, tem que levar em consideração também, se você estiver trabalhando com uma amostra volátil, que a sua amostra pode estar evaporando, mesmo que a temperatura não seja tão alta. Né? Aqui no exemplo anterior, a temperatura foi de 40 graus. Beleza? E aí o que eu comentei quando o colega fez esse questionamento. Para você garantir que não está tendo perda de volátil, você não vai conseguir garantir isso. Se você não usar um solvent trap, você não vai garantir isso. E com um teste reológico, você precisa fazer um TGA, fazer um teste aí onde você onde você tem a resposta de que a massa do seu material, uma análise termogravimétrica, mostrando que a massa do seu material permanece a mesma dentro da faixa de temperatura que você está trabalhando no seu teste reológico. Perfeito? Então é assim que a gente faz para se calçar, né, de questionamentos desse tipo. O cara pode ver a sua curva aqui e você fala, nossa, a água que sai da minha torneira é pseudoplástica. É mágico isso, minha torneira é especial. E o cara vai falar, qual é o tempo que você acessou? Media por até 2 horas, só para confirmar a minha teoria. E continuou ocorrendo efeito. Beleza. Será que não é água evaporando? Caramba, realmente pode ser. Beleza? Então, isso tem que ser levado em consideração. Vou ver que horas tem. Eu paro, tá, aqui a 10 minutos. E aí, por fim, o último efeito aqui que a gente tem é o efeito do deslizamento. Como a aula está bem dinâmica, né, e a gente ou está todo mundo morto já de tédio, ou está todo mundo entendendo muito bem, eu achei que essa aula fosse demorar um pouco mais. Então, eu não vou nem fazer intervalo, porque a gente já está perto do fim, tá bom? E aí a gente, depois que eu terminar aqui a apresentação, tem mais uns 5 slides, se não surgir nenhuma pergunta nesse meio tempo, a gente abre para finalizar. Então, boa notícia aí, pessoal. Vai acabar mais cedo do que a gente imaginava. Então, eu vou falar aqui do último efeito, que é perigosíssimo nas análises reológicas, que é o efeito de deslizamento. Então, esse deslizamento ele pode ocorrer quando a geometria tem baixa rugosidade superficial, tá bom? Então, aqui, olha, o que ele fez? O que esse autor fez? Ele mediu a tensão em função da taxa de cisalhamento para diferentes superfícies de geometria. Então, para a geometria que tem uma lixa acoplada na geometria, eu esqueci de comentar isso e fica aqui comentar a tempo, né? Se bem que eu mostrei na primeira aula as diferentes geometrias, aquele copo ranhurado, o cilindro ranhurado, a placa paralela ranhurada, mas uma técnica também que a gente usa, homemade, para melhorar a aderência da sua amostra no equipamento, é colar uma lixa nessa geometria, tanto embaixo quanto em cima. É o ideal? Não. O ideal é você comprar realmente uma geometria que seja ranhurada. Mas você consegue ter um resultado que talvez seja muito melhor e mais reprodutível do que você usar uma geometria totalmente lisa, e aí vamos supor que o seu laboratório não tenha recursos para comprar uma geometria ranhurada, ou é por importação e vai demorar a vida para chegar,
e a tua amostra está ali nitidamente escorregando e dando desvios grandes na medida. O que você pode fazer é colar uma lixa, que foi o que esse autor fez. Então, ele usou aqui uma lixa com uma rugosidade específica e fez as medidas comparando com uma placa paralela lisa, tá bom? Então, as medidas com lixa ele fez em réplica. Olha aqui a resposta da tensão. Você vê que a resposta da tensão para os testes que foram feitos com lixa está dando um valor de tensão maior do que os que foram feitos com placa paralela lisa. Aqui, ó, smooth. E ele ainda usou diferentes alturas de gap. Um indício muito claro de que a sua amostra está deslizando num teste como esse é respostas diferentes para gaps diferentes. O gap, você variar o gap numa placa paralela, ele não pode mudar a característica da amostra, ele não pode mudar a resposta de tensão da sua amostra. Entenda que essa resposta de tensão aqui vai estar associado com um valor de viscosidade. Se essa resposta de tensão aqui, vamos analisar a placa paralela lisa. Quando ele usou um gap de 1050 micrômetros, ele teve essa resposta de tensão. Quando ele usou um gap de 450 micrômetros, a resposta foi menor. O que isso reflete? A viscosidade medida para esse gap aqui pequeno é diferente da viscosidade medida para esse gap grande. Ou seja, você não pode ter esse efeito na vida real, fisicamente falando. Você variar o gap, isso tem que ter impacto zero na característica reológica da amostra, né? É como se você estivesse medindo o ponto de ebulição de uma substância pura. Primeiro você faz o aumento de temperatura a 10 graus Celsius por minuto e depois você faz a 20 graus Celsius por minuto. A taxa de aquecimento, se for uma substância pura, o ponto de ebulição dela é fixo. Então, se você varia a técnica e está dando uma propriedade intrínseca do teu material que é diferente, tem alguma coisa errada com a sua técnica. Bom? Então, aqui, ó, a gente usou diferentes gaps e deu diferentes respostas. Opa, isso aí não está legal. Isso é um indício claro de que está havendo deslizamento na amostra. Então, e esse efeito de deslizamento, ele é muito mais pronunciado a taxa de cisalhamento mais baixas. Então, quem já passou por isso, quem trabalha com isso, com certeza já leu a respeito do efeito de deslizamento na parede, sabe que ele é mais pronunciado aqui em zonas de baixa taxa de cisalhamento. E aí, o que ele fez? Ele refez o teste usando uma geometria com uma rugosidade superficial maior. Na verdade, ele usou a mesma geometria, mas colou uma lixa. E o que aconteceu com os dados? Se sobrepuseram. Opa, então, realmente estava tendo efeito de deslizamento. Perfeito? E aí, aqui, um outro exemplo, pasta de dente. A amostra aqui é pasta de dente. O autor fez as medidas, primeiro, com uma placa paralela que é lisa, e aqui está o perfil aqui dessa placa, e depois uma placa cross-hatched, né, que é uma placa com uma rugosidade superficial muito maior, onde a aderência da amostra a essa placa vai ser visivelmente maior. Então, para a placa lisa, que é a curva em verde, ele calculou uma tensão limite de escoamento de 18 Pascal. Como é que ele chegou nesse valor? Isso aqui é uma outra forma de você estimar a tensão limite de escoamento, que é a rampa de tensão. Ele foi aumentando a tensão e foi medindo a viscosidade. Se o seu material tem uma tensão limite de escoamento, antes de você romper essa tensão limite, a viscosidade permanece muito alta, né? O teu material não está escoando e a viscosidade permanece alta. Quando você rompe essa tensão limite de escoamento, tem uma queda abrupta na viscosidade do material. Tá? Então, só contextualizando, foi assim que ele chegou nesses valores de 18 Pascal. Porém, esse valor de 18 Pascal, ele atingiu com essa placa lisa. Vamos pegar essa pasta de dente aí e usar uma placa ranhurada. Por quê? Porque a minha pasta de dente pode estar escorregando na parede da minha geometria.
Ao invés de você ter o que a gente chama de falha coesiva, que é a fratura de fato do material, a quebra da estrutura do teu material, nesse caso aqui você está tendo uma falha adesiva. Você está tendo uma ruptura da amostra que está em contato com a geometria e não do seio da sua amostra. Isso pode ser interessante em alguma situação, mas pode ser super prejudicial se você quiser realmente a propriedade reológica do seio da sua fase, do interior da estrutura da fase da sua amostra. Então, aqui, com essa geometria de cilindro liso, ele chegou à conclusão que a tensão limite vale 18 Pascal. Beleza? Quando ele mediu com um cilindro ranhurado, ele chegou à conclusão que a tensão limite de escoamento é 105 Pascal. Gente, ele subestimou a tensão limite de escoamento em 83%. Tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Você trabalha na Unilever, no setor de P&D, e eles estão desenvolvendo uma nova pasta de dente. E aí você tem que garantir, você tem que passar a informação de tensão limite de escoamento para garantir que a pessoa não precise usar um martelo no tubo para a pasta ser expelida. Beleza. E aí você faz esse teste usando uma geometria lisa. Você está supondo que o tubo de pasta de dente lá dentro ele é liso. E aí você está supondo que esse valor aqui está representando a tensão limite de escoamento e ele não é um valor excessivamente alto, então qualquer criança vai conseguir tirar a pasta de dentro do tubo. Mas, por alguma falha de comunicação entre o setor de embalagem e o setor de P&D, eles constroem a embalagem com a parte interna dessa embalagem com uma rugosidade alta, como isso aqui, ó, algo próximo disso. E aí você invasa essa pasta de dente e na hora de sair, ela apresenta uma tensão limite de escoamento muito maior do que a estimada anteriormente. Ou seja, a pessoa vai ter que fazer uma força absurda para a pasta sair. O que vai acontecer? Vai perder o emprego. Na melhor das hipóteses, você vai perder o emprego, tá? Porque isso representa na indústria, iria representar um custo muito alto, sem falar na reputação, e se isso fosse parar nas prateleiras dos mercados, ia ser uma piada. Então, tem que se levar em consideração, tem que ter noção de todos esses efeitos e, no final das contas, a gente também tem que ter noção da nossa medida. Ela está servindo para explicar que fenômeno. Se eu meço no laboratório a minha propriedade reológica com uma geometria lisa e no campo, na vida real, você vai estar fazendo isso numa superfície rugosa, ranhurada, qual é a validade do meu dado se eu tenho que alimentar esse camarada que está lá em campo? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Beleza? E aí eu vou fazer, para finalizar o curso, como um todo, um estudo de caso com vocês. Na indústria de petróleo, eu já mostrei essa figura aqui na parte da manhã da aula, e já falei mais ou menos, né, o problema que acontece aqui nessa tubulação. Quando você está produzindo petróleo, ou no Alasca, ou em região de baixíssima temperatura, né, ou quando você está em águas profundas, a temperatura aqui do leito marinho é próxima de 4 graus. E aí você tem que bombear petróleo, que está aqui nos interstícios dessas rochas, aqui para cima, ou de uma plataforma ou de um FPSO, de um navio. Você tem que fazer com que esse escoamento seja contínuo, né? Idealmente. Tempo é dinheiro na indústria. E na indústria do petróleo, tempo é muito dinheiro. Então, se o óleo tem que fluir aqui. Se por algum motivo o óleo parou, você teve que parar a produção. Está tendo uma ventania, o navio está se deslocando muito em relação ao ponto de equilíbrio, então tem risco para a operação. Para aí a operação. O que vai acontecer com o teu óleo que está dentro dessa tubulação? Esse óleo naturalmente contém parafina, tá bom? Essa parafina começa a precipitar e se você demorar um tempo muito longo, ela forma esse material aqui altamente gelificado. É como se você tivesse
a grosso modo, congelado o petróleo dentro do tubo, dentro da tubulação. Beleza. Você, em algum momento, vai ter que religar esse escoamento. Você vai ter que dar um start ali na bomba e reiniciar esse escoamento. Porém, você acha que vai ser simples reiniciar o escoamento se dentro do tubo você tem esse tarugo? Você tem esse material aqui? Não vai ser. Era para ser um fluido. Agora você tem um sólido viscoelástico dentro da tubulação. Então, tensão limite de escoamento é uma propriedade que tem que ser muito bem medida, principalmente nesse contexto de indústria do petróleo. Por quê? Lembra que eu falei lá no início, na primeira aula, que a tensão limite de escoamento é um dado vital para essa indústria e a gente baseia boa parte do sistema de transporte de fluido em dados de tensão limite? Existe uma equação aqui bem básica, isso aqui é o PV igual a nRT de projeto de tubulação, né? Que seria a equação de gás ideal, que é bem aproximada, mas ela dá uma estimativa boa e ela é bem simples, por isso que eu estou mostrando ela, o seguinte, a queda de pressão na sua linha, ela é igual a 4 vezes a tensão limite de escoamento vezes o comprimento dessa linha dividido pelo diâmetro. Caramba, o ΔP é proporcional à minha tensão limite de escoamento. Tá? Aqui eu estou simbolizando tensão limite por esse tal zero aqui. Tá? É um símbolo para TLE. Então, você vai ter que fornecer dados para alguém que vai projetar essa simulação, para essa tubulação. Você foi lá para o laboratório, poxa, você tem que ter certeza que essa TLE aqui que você está medindo corresponde à realidade. Corresponde à realidade porque o cara vai projetar a bomba e todos os sistemas aqui, vai otimizar comprimento e diâmetro também com base no seu dado. Então, é muito importante saber medir e saber a geometria e a rugosidade da geometria para aplicar nessa medida de TLE. Então, o que acontece em gel coloidal, principalmente em gel parafínico, é muito comum se formar aqui uma camada lubrificante. Vamos imaginar que isso aqui é um esquema de um reômetro de placas paralelas. Então, aqui em cima eu tenho a placa que pode rotacionar, aqui embaixo eu tenho a placa que está parada. E aí a tua amostra, você coloca ela lá no reômetro, mas ela tem uma motivação aí, ela tem uma, como é que é a palavra? Uma tendência a formar uma região de fluido com pouco material particulado aqui perto das partes fixas aqui da sua geometria, das paredes. Quando você fizer essa medida, quando você usar o reômetro para tomar esses dados, você tem que tomar muito cuidado. Se você estiver usando uma geometria lisa, você vai estar cisalhando esse camarada aqui, ó, essa camada de fluido que vai estar lubrificando o teu material. Então, o perfil de velocidade, veja que dá um salto aqui. O perfil de velocidade correto para a sua amostra, ele tem essa inclinação. Porém, esse camarada aqui, essa camada lubrificante, ela é muito menos viscosa. Então, você tem o que a gente chama de camada depletada, e isso acontece muito com gel coloidal. Gel parafínico é um exemplo de gel coloidal, e acontece isso com essa amostra, então a gente tem que ter esse entendimento. Para quê? Para quando for tirar a medida de tensão limite de escoamento, saber que, se você quiser reproduzir uma tubulação interna que seja muito lisa, talvez seja melhor você usar uma geometria lisa. Se você quiser reproduzir uma tubulação interna, se esse dado for, né, pensando aqui no exemplo da área de petróleo, se esse dado for para ser simulado, para alimentar um simulador, onde a tubulação é bastante rugosa, a gente tem que usar uma geometria com rugosidade superficial alta. Perfeito? Aqui eu estou listando só as condições que geralmente fazem com que haja o desenvolvimento dessa camada depletada aqui. Quando você tem um material com partículas grandes, quando você está em baixas taxas de cisalhamento, quando as paredes são lisas e quando você tem pequenas dimensões. Ou seja,
quando você está num reômetro rotacional de placa paralela, por exemplo. Você preenche todos esses requisitos para gel coloidal. Perfeito? Então, eu estou mostrando aqui dois videozinhos. Um, do lado esquerdo, a gente está medindo essa TLE. Não está medindo de fato porque esse cilindro deveria estar totalmente imerso, né? Eu fiz esse videozinho só para a gente ter noção visual do que acontece na medida, né? Mas aqui a gente está usando uma geometria completamente lisa, que é um cilindro liso e um copo liso. E aqui, entre esses dois cilindros, você tem essa pasta aqui, esse material que é o teu, que está imitando, né? É um sistema modelo para petróleo. Quando você impõe uma tensão aqui, a fim de estimar a tensão limite de escoamento, o que você está tendo aqui? Você está tendo o que a gente chama de quebra adesiva. Você está vendo que o material não quebra, simplesmente o cilindro interno desliza enquanto o material fica parado, boa parte dele. Agora, quando a gente parte para fazer esse mesmo teste numa geometria totalmente ranhurada, olha o que está acontecendo. Não tem margem para esse material deslizar na parede aqui. Então, primeiro ele está íntegro, e quando você atinge a tensão limite de escoamento, ele realmente está quebrando. Olha, primeiro ele está completamente íntegro, e aí você fratura ele. Esse tipo de quebra é o que é chamado de quebra coesiva. Quando você faz o mesmo teste, o mesmo procedimento, usando a mesma amostra e duas geometrias diferentes, como essa aqui completamente lisa e essa aqui completamente ranhurada, o valor de tensão limite de escoamento que você vai obter é muito diferente para uma e para outra. E isso tem uma importância, tem um interesse por trás altíssimo da indústria do petróleo. E uma parte do meu trabalho no doutorado foi quantificar o quanto você tem de diferença de tensão limite de escoamento quando você usa uma geometria totalmente lisa e uma geometria totalmente ranhurada. Então, vamos ver aqui primeiro o efeito da rugosidade da geometria nas medidas. Quando a gente usa geometrias lisas, olha o que acontece com a qualidade dos testes. Veja aqui, ó, que você tem geralmente um espalhamento. Todas essas medidas aqui foram feitas com geometrias lisas no lado esquerdo. Então você tem um espalhamento aqui no G2 linhas, você tem aqui para essa geometria de placa paralela lisa, por exemplo, um espalhamento na medida também do G', ou seja, o que isso aqui está mostrando para a gente? Que para essa amostra, com essa geometria, essa região aqui, ela não está legal. Ela estaria naquele limite mínimo de torque que a gente viu na figura anterior. Olha aqui a qualidade, olha a quantidade de ruído que a gente tem aqui para a curva vermelha, que é a curva de deformação. Então, a gente escolhendo uma geometria totalmente lisa, não está capturando a quebra do meu material. Eu não vou estar medindo uma tensão limite de escoamento compatível com a quebra do meu material. Se eu uso uma geometria ranhurada, igual àquela que eu acabei de mostrar no slide anterior, cilindro ranhurado no copo ranhurado, olha o que acontece com a qualidade das medidas. A dispersão dos dados diminui muito, a dispersão dos dados de G', G2 linhas e da deformação percentual. Olha o que está acontecendo aqui. Você tem aqui um ponto onde essa quebra ela é inequívoca, né? Você não tem, por exemplo, uma quebra fracionada do seu material. Você tem uma única quebra. Como isso se traduz em números? Então, aqui eu estou mostrando diferentes geometrias com rugosidades cada vez maiores, partindo da placa paralela lisa e chegando na geometria de cilindro ranhurado no copo ranhurado. E o que eu estou vendo aqui? Valores de tensão limite de escoamento. Tanto para óleo modelo com 3%, como para 7,5% de parafina na sua composição. Então, pessoal, eu não vou entrar nas minúcias aqui desse trabalho, que já está publicado, inclusive, mas é gritante a diferença no valor de tensão limite de escoamento quando a gente usa uma geometria ranhurada para uma geometria totalmente lisa.
você observa um valor de até 80% menos, uma redução de até 80% na tensão limite de escoamento para a placa paralela lisa, porque você está medindo, na verdade, você está capturando muito do efeito do deslizamento da amostra, ao invés do efeito da quebra da amostra. Então, tudo isso é dificuldade experimental que tem que ser levado em conta, que tem que ser muito bem avaliada na hora de você interpretar, na verdade, antes de interpretar, na hora de você bolar o seu teste, delinear o seu teste reológico. Esse efeito de deslizamento ele é tão danado que ele aparece não só em medidas oscilatórias, que a gente estava vendo ali de linhas de duas linhas, ele também aparece em medidas de viscosidade. Então, aqui, por exemplo, você tem uma geometria GC mais GC, é o cilindro ranhurado dentro do copo ranhurado. E SC mais SC é o cilindro liso dentro do copo liso. Então, olha aqui, compara a viscosidade de cada uma delas. Para uma ampla gama de taxa de cisalhamento, no copo ranhurado você tem uma viscosidade maior, tanto para 3%, quanto para um sistema com 7,5%, com uma composição maior. Ou seja, esse efeito ele é independente da composição do meu sistema. A altas taxas de cisalhamento, o que está acontecendo aqui? O teu sistema já está tão desestabilizado, já está tão... as camadas ali de fluido já estão tão misturadas que esse efeito da geometria ele não fica tão pronunciado. Porém, a baixas taxas de cisalhamento, ele é nítido, tá bom? Então, o efeito de deslizamento na parede, ele é algo que a gente tem que levar em consideração. E aí, por fim, aqui para fechar, você tem essa equação aqui, vamos supor que essa seja a sua equação de trabalho. E aí você tem o valor de tensão limite de escoamento que você está usando aí no seu projeto. 10% de desvio para projeto de engenharia, tá ok. Agora, 80% de desvio, como a gente viu ali nos valores de tensão limite de escoamento, quando você tem geometria ranhurada para geometria lisa, se você fizer um projeto e tiver um erro de 80%, não tem projeto. E aí, como isso se traduz na vida real, né? Você iria fazer a compra de uma bomba que fosse capaz de dar uma queda de pressão, uma diferença de pressão, e essa diferença de pressão ela não iria romper a estrutura do teu gel. E aí, quando você precisasse religar o escoamento, nada iria acontecer, tá bom? Eu peguei essa última parte e puxei um pouco para o meu lado, mas é mais para a gente dar uma contextualizada e mostrar interesse de mundo real, de indústria, enfim. Pessoal, acabou terminando mais cedo do que eu imaginava. Cara, eu tenho uma dúvida, mas não sei se tange muito a parte do que você falou hoje, mas me bateu a dúvida. Você estava mostrando o negócio do petróleo lá, meio que solidificado. É, é uma pergunta agora, não sei agora até onde ela é válida, mas tem alguma coisa a ver na parte de geologia com mudança de fase? Com mudança de fase. Você pode considerar uma gelificação uma mudança de fase. Você sai de uma fase fluida para uma fase viscoelástica, se você quiser definir dessa forma. A gente, na física, né, estuda as três fases da matéria, sólido, líquido e gasoso, aí na faculdade descobre que tem plasma, que é uma quarta fase, mas Aí tem a os gente pode... condensados e etc. E a gente esquece disso. Oi? Tem também os condensados, mas aí a gente deixa para lá. Então, exatamente, acaba virando uma discussão também semântica, né, de que, tem que... Mas você pode considerar que seja uma mudança de uma fase de fluido viscoso para uma fase de fluido viscoelástico, se você quiser pensar dessa forma. Tá, eu posso pensar então que uma mudança de fase pode.
pode ficar amarrado com a reologia. Pode, com certeza. E essa mudança de fase, no caso específico de petróleo parafínico, essa Uhum. gelificação, ela é muito interessante. Ela ocorre para quando você tem óleos com uma quantidade até muito pequena de parafina, com 2% de parafina, se você diminuir progressivamente a temperatura desse óleo, você já atinge um estado gelificado. E o que é esse estado gelificado? As parafinas são cristais que elas vão solidificando, elas vão saindo da fase oleosa e elas vão precipitando, e aí elas começam a interagir entre elas e começa a crescer. E essa rede de parafina que começa como se estivesse chovendo parafina, né? E uma cai em cima da outra. Então, não é assim de fato, né? Mas é para a gente entender. E Tá. elas começam a se emaranhar, se embolar umas sobre as outras, e tem um ponto ali, uma determinada temperatura, uma faixa, na verdade, que é uma faixa estreita, cara. Mas ela tem essa mudança abrupta. É como se fosse uma avalanche, né? Você, de repente, aquela coisa ali é uma avalanche ao contrário. Ela saiu de uma fase totalmente fluida e é um sólido, viscoelástico. Tá. O Diego tem uma pergunta aí, cara, se você quiser ler. Diego, Bruna, Elisângela. Ah, Assim, Diego. aí. Obrigado, Diego. Parabéns, foi excelente. Tem uma dúvida. Como é a reologia de fluidos com dispersante? Cara, aí depende. Depende de quanto dispersante você está adicionando, depende do que está junto com o seu dispersante. Dispersante, eu não sei se você está falando de dispersante ou com o mesmo sentido de espessante, mas eu conheço da indústria alimentícia esses espessantes que são adicionados para você ter um aumento de viscosidade do fluido, tá? O dispersante talvez tenha alguma função bem específica no seu material, mas a resposta é depende. Depende do que tiver junto com ele, depende da temperatura que você tiver adotando, depende da faixa de taxa de cisalhamento, enfim. Como eu falei lá no começo da segunda aula, né? A reologia de tal coisa é uma pergunta muito vaga. É como se perguntar qual é a física da borracha. Depende. Ainda voltando agora no que estava falando antes, a viscosidade da água ela é constante em todas as temperaturas? Não, né? Ela vai mudar também. Ela diminui com o aumento da temperatura. Na verdade, ela diminui quando você está medindo ela ao longo do tempo, como você está perdendo a amostra, mesmo a 25 graus Celsius, a água evapora. A água vai virando vapor ao longo do tempo. E aí, Uhum. se você fizer um teste muito longo, você vai ter uma queda de viscosidade que não corresponde a um fenômeno reológico, né? A viscosidade está caindo porque você está perdendo a amostra. Mas a viscosidade está caindo ou está aumentando? Por exemplo, quando ele está se tornando gelo. Ah, tá. Você diz que quando a água está sendo gelo, É. aí a viscosidade vai para infinito que você vai ter um sólido. Tá. Na verdade, o que vai acontecer na prática, se você fizer esse teste, ela não vai para infinito. Por quê? Quando você começar a cristalizar a água, começar a gelificar ela, sempre vai ter uma fina camada de água lubrificando Uhum. aquela área de contato com o reômetro. É como se fosse patinação no gelo. Uhum. Sabe, patinação no gelo tem uma fina camada de líquido que lubrifica ali e o cara consegue rodar. Então, provavelmente era isso que iria acontecer. Tá. Tá. É que eu estou tentando amarrar a mudança de fase com parte de geologia. É uma coisa bem interessante, uma coisa bem legal. Não tinha pensado até hoje nessa parte. Eu também não sei como é que funciona a parte de arranjo molecular, como é que funcionam as estruturas, aí deve ser outra história também, né? Varia, né, de amostra para amostra. Entendi. Falar Excelente. isso em termos, a gente fala em termos gerais, né, mas aí cada Uhum. amostra é um estudo à parte. Entendi. Ah, excepcional, cara. Excelente isso daí. Bom, Beleza. foi excepcional, pessoal. Aí eu acho que espero que tudo que o Thiago tenha dito vocês tenham aproveitado, principalmente essa parte que o Thiago frisa bastante, né, que é o mundo das ideias e o mundo experimental. O Thiago tem toda a razão quando ele fala isso.
A gente não pode esquecer que, como a gente está trabalhando com ciência experimental, a gente não pode esquecer que a gente precisa de um laboratório e a gente precisa medir coisas. O que, que a gente mede? Distância e tempo. É o que a gente tem, é o que a gente consegue. Tudo bem, toda a física ela é escrita em termos de quantidades fundamentais. Por exemplo, viscosidade fundamental é característico de fluido. As equações dão para a gente informações, né? Dão uma vista do mundo, do universo. Mas o laboratório não é assim, o laboratório é distância. Então, o torque medido vai ser a distância angular que vai ser medida, a velocidade angular o deslocamento pelo tempo. Tudo isso é muito interessante. Então, acredito eu, que essa união, né, de conhecimento da teoria e da prática, e o Thiago expôs isso belíssimamente bem aí, um dia e meio, ele espero que vocês tenham enriquecido para vocês mais a questão. Sebastião tem a pergunta, Thiago. Eu vi aqui, ele pergunta como é calculado aqueles limites mínimos, né, de confiabilidade. Se você tiver usando um software da TA, ele já vai calcular para você, eu não sei se tem no manual, não sei se é caixa preta, porque também tem uma questão de amostra para amostra. Uma região de torque mínimo, onde você pode considerar que aqueles dados não é válido, não é a mesma região, não está escrito em pedra. Isso pode mudar de amostra para amostra também. O Ian perguntou se dá para calcular a incerteza desses experimentos. Sempre dá para calcular a incerteza de experimento quando você tem réplica. Beleza? Não de nada, Sebastião. Respondendo aqui o Ian, na vida real, na atividade experimental, a gente tem um professor no PEC que é uma pessoa assim iluminada, por assim dizer, tanto da parte de conhecimento quanto como pessoa, que a gente admira muito, que é o professor Zé Carlos. E eu lembro que quando eu fiz depois de puxar o saco, eu vou falar, eu fiz a matéria com ele e ele falou um negócio muito esclarecedor. Ian, não existe ponto experimental, só existe mancha experimental. Você nunca consegue afirmar que a tua medida representa a realidade tendo uma só. Tratamento de erro é algo absolutamente fundamental na atividade do pesquisador. A gente precisa ter pelo menos triplicata para fazer uma estatística desses erros. Calcular um desvio padrão, calcular aquele intervalo de confiança, usando aquelas técnicas estatísticas, usando aquela distribuição de T-student, não sei se o Rodrigo lembra, usou, deve ter usado também. Então é isso, Ian. Dá para você calcular a incerteza do experimento tendo réplicas. Se você não tiver réplica, você tem alguma coisa que talvez represente a realidade e talvez não represente. Aí a Tamires pergunta o que será abordado amanhã, Rodrigão. Vamos lá. Amanhã, gente, vai ser agora uma das aplicações do que o Thiago acabou de falar, de toda a parte de geologia. A gente vai estudar uma parte mais específica da geologia chamada de magnetogeologia, que é o que eu estou trabalhando no pós-doc com o pessoal da COP. Então, vamos misturar toda a parte de geologia que o Thiago falou, e eu vou trazer junto a parte de eletromagnetismo, vamos juntar os dois, e vamos ver que farofa que dá isso daí, por que a gente quer essa farofa, e por que é interessante. E aí, à tarde, a gente vai ficar por conta de ver tudo que a gente falou no curso, no console. A gente vai ver o reômetro de cilindros concêntricos simulado no console, a gente vai discutir quais são os resultados, a gente vai discutir a taxa de cisalhamento, a gente vai discutir a geometria, a gente vai tentar agora aproximar o pessoal da simulação, para a gente poder, né, já que a gente está trancado em casa devido à pandemia, como que a gente pode avançar em quesito experimental. A gente tem simulações para ajudar a gente. E também para mostrar, né, que, vamos dizer assim, as ciências elas evoluíram, principalmente as ciências computacionais, as ciências matemáticas, elas evoluíram muito. Então a gente não tem mais o porquê, vamos dizer assim, de ficar quebrando a cabeça numa integral, numa derivada. É bom a gente saber? Lógico, a gente tem que saber. Isso nunca vou falar para vocês que tem que jogar isso fora. Mas agora a gente tem ferramentas computacionais que vão ajudar a gente a economizar o nosso tempo e auxiliar no nosso entendimento. Então, a gente vai ter agora com auxílio de várias ferramentas, matemática, da química, da física, e a gente vai ver agora que está tudo juntando, está tudo virando uma coisa só, então cada vez mais a gente está avançando, não mais a passo de formiga, mas a passos largos, então a gente tem que tomar cuidado e ver essa análise
bem com calma, mas ver o quanto a gente pode trazer de benefício. Como eu mostrei para vocês no primeiro dia do console, a gente viu que com um pouco de física e um pouco de matemática, um pouco de física, matemática e química, um pouco entre aspas, a gente conseguiu simular coisas absurdas, né? Como, inclusive, ver sangue sendo bombeado na veia, a gente conseguiu simular fermentação de cerveja, liberação de drogas no organismo e tudo mais. Então, essa é a nossa ideia, tá? Esse é o foco agora de amanhã. Eu concordo, softwares comerciais são bem. Eu adoraria se tivesse um software livre, no entanto, seria muito bom, mas eu compreendo que um trabalho de um software livre para ter uma coisa tão complexa quanto console, matemática e afins seria bem difícil. Rodrigo, você não Hum? vai, você não vai assustar o pessoal com aquelas equações daquela aula que você deu, não, né? Vou assustar um pouquinho, sim, mas é só Avisa, para saber como é que elas são. avisa para o pessoal vir com o coração leve. Pessoal, vocês têm que lembrar que eu tenho formação de físico, pior ainda, físico teórico, então eu sempre vou na matemática. Mas eu não vou pegar no pé de ninguém para abrir as contas e entender nada. Eu vou analisar as contas, sim, lógico, porque eu acho que elas são importantes para saber que elas existem e para saber de onde que as coisas saem, mas eu vou dar a interpretação de todas as coisas que estão acontecendo nas contas. Então, vocês não vão fazer conta nenhuma, eu faço e eu falo, tá? Só não vai ser muito pesado, não. Não vou pegar tão pesado assim quanto eu peguei naquela aula, Thiago, para deixar. Por favor. Não, aquilo lá, eu dei um curso com o pessoal do grupo, na parte de eletromagnetismo, vi que deu uma rodopiada na cabeça do pessoal, mas sem querer. Oi, Tiago. Oi, Adriana, Rodrigo. Tiago, aquela mesma questão do Vane. A minha curiosidade é saber se com o console, por exemplo, eu conseguiria avaliar não somente a viscosidade, mas de repente comparar dois Vanes, por exemplo, de geometrias diferentes e ver como é que é o escoamento ali dentro, né? Enfim. isso é aquela geometria, Rodrigo, que você tem 4 lâminas. Ah, sim, sim. Aquela geometria, ela é muito interessante, porque qual é a grande questão dela, né, Adriana? Se você tiver em baixa taxa de cisalhamento, muito provavelmente você não vai estar tendo escoamento secundário. Escoamento ali ao redor, vórtices ao redor daquela lâmina. Mas se você tiver altas taxas, é muito provável que você tenha. O fato é que os cálculos do Vane, lembra daquela equação que eu coloquei como o reômetro transforma tensão e velocidade angular, torque e velocidade angular para tensão e taxa? Ele vai usar aqueles parâmetros do cilindro concêntrico. Para o software do reômetro, o Vane é um cilindro concêntrico. Então, a ferramenta que eu vejo mais adequada para fazer esse estudo é, de fato, o console. É realmente você fazer uma simulação em diferentes taxas. Eu vejo isso como uma oportunidade até da gente contribuir com a Petrobras de fazer essas simulações e tentar entender se o Vane é adequado para determinado material ou não. Enfim, eu acho que o Rodrigo até pode falar melhor. Tu sabe Assim, qual é a geometria Vane, né, que a gente está falando? acabei de lembrar qual que é. Dá sim, Adriano, não tem problema nenhum. A questão do console, como estava falando no começo, o console é o limite. Se você conseguir criar geometria, você roda. Então, se a gente conseguir criar geometria Vane e preencher lá com o fluido que for, que a gente queira, tranquilamente a gente tira todas as informações que a gente pode calcular. Isso, inclusive, já adiantando uma coisa que o Thiago está fazendo junto com um aluno, não sei se ele está aí hoje, não veio, né? Ele não veio, né, Thiago? Eu acho que ele não pode participar, porque ele trabalha em horário comercial. O Thiago estava trabalhando com o Felipe, inclusive eu estava ajudando na parte do console, era justamente essa, a gente pega uma geometria no console, uma geometria de um reômetro, qualquer que seja essa geometria, e a gente usa equações analíticas, né, vamos dizer assim, equações integrais, o console resolve, e aí tira as informações que forem de qualquer geometria. Aparentemente a gente está tendo um bom sucesso nisso, a gente está tendo um bom progresso nisso. Então, Adriana, sim, a gente pode sim, sem problema nenhum. Vale. Que legal. Tá? Tá ótimo. Uma dúvida que eu tava eu não conheço muito de CFD, né? Qual é a diferença? Não sei se são só softwares diferentes que fazem, entre aspas, a mesma coisa, mas o ANSYS para o console Sim.
É a mesma coisa, vamos dizer assim? Vamos dizer assim, o console, ele não é especificamente só CFD. Apesar de ele ter CFD, não é o forte dele. Até que se você tiver uma análise estritamente em CFD, por exemplo, o que o pessoal faz é indústria de avião, indústria... Eu esqueci. De avião, a Embraer, né? Conheço o pessoal da Embraer. Fórmula 1 deve usar também, túnel de vento, quem simula túnel de vento. Isso. Quem está preocupado só com escoamento, qualquer característica dele que for, desde turbulento até laminar, ou o que seja, eu admito, o Ansys vai fazer um trabalho melhor, porque ele é dedicado a isso. O Ansys tem a parte de multifísica? Tem, mas não é tão forte, também não é tão trabalhado. O Consol, o grande forte dele é que ele estuda física, né? Ele está preocupado com física. CFD é apenas uma das partes dele. Então, eu tenho CFD, eu posso acoplar o CFD tranquilamente com o eletromagnetismo. A parte de eletromagnetismo do Consol é fantástica. É uma biblioteca tão rica que eu fico até impressionado às vezes, porque ele tem soluções de geometrias estranhas de bobina, e isso é muito legal, porque eu não encontro em outros lugares. Então, o bom do console é isso, você explorar as outras partes de física. O mais interessante dele é acoplar todo mundo. Então, joga todo mundo no mesmo balaio. Eu acredito, particularmente, eu achei que o console ele tem um jeito melhor, um jeito mais rápido de resolver isso. Ele sabe lidar melhor com isso. Entendi. Obrigada, Rodrigo. Nada. Tamires, talvez simular o escoamento de um fluido newtoniano e comparar com a água. Perfeito, a gente pode fazer isso tranquilamente. Exatamente, a gente vai fazer isso, aí é boa, essa indagação é uma das coisas que a gente vai fazer. A gente vai colocar, por exemplo, a geometria de cilindros concêntricos, vamos colocar água lá dentro. E vamos botar o console falando que vai estar girando o cilindro a uma velocidade tal, né? Aí a gente vai pegar esses resultados e a gente vai sentar e conversar. Aí, gente, interessante que vocês sentem com a gente, olhem e indaguem aquelas coisas. Porque vai sair resultado, se vocês aceitarem que está tudo certo, então é só botar para o console, imprime o resultado dele, entrega para o teu chefe e leva uma bronca, né? Provavelmente, que é o que vai acontecer. Então a ideia agora é o Thiago vai conduzindo a gente, eu vou colocando no console, a gente vai mostrando, ó, cilindro concêntrico, vamos colocar água, qual é a viscosidade da água, é tal. Beleza, qual é eu sei aqui que eu esqueci o nome do bicho. Taxa de cisalhamento. Taxa de cisalhamento, qual é a taxa de cisalhamento que a gente deveria encontrar? Aí a gente vai comparar com o valor do console. Aí vocês vão ver por si mesmo o qual as coisas estão chegando perto uma da outra, né? Vamos botar o feeling experimental para funcionar. Aí a gente vai botar, lógico, um outro fluido com uma viscosidade maior, vamos mudar a densidade para ver o que acontece, a gente vai experimentar, a gente vai brincar, amanhã vai ser dia de brincadeira. Aí, lógico, eu vou deixar para vocês disponíveis os arquivos que eu vou rodar, vocês estão com a licença do console para funcionar por 14 dias, eu espero que vocês aproveitem o máximo para ver a utilidade que tem o console, é fantástico na hora de mexer, vocês podem brincar à vontade, vão encontrar coisas absurdas, vão encontrar coisas certas, vão encontrar coisas completamente erradas. É assim mesmo, tá? Não espanta não. As simulações são meio chatinhas de rodar no começo, né? Mas uma vez que você consegue pegar toda a linha do console, você vai ficar tranquilo e vai ter bastante informação para tirar aí, tá? O bom é que tem o trial de 14 dias e se gostar, gente, é baratinho. A licença Ai. só Né? dá para laboratório comprar, infelizmente. Falando desse jeito, parece que vai ser fácil para comprar depois, né, Rodrigo? Tem que... O trial, você vai ter o trial de 14 dias, aí depois, né, os $4.000 vai ficar muito difícil a gente tirar isso daí. um pouco salgado. Mas aí, realmente, o Thiago falou, é o pessoal de laboratório que compra e que usa. Em programação, a gente tem aquela ideia errada, né, vamos dizer assim, a gente sempre começa primeiro buscando o que a gente quer saber, a gente não vai ler o manual. Né, porque o manual é muito extenso, muito denso, demora para ler, tudo bem, mas aí você vai aprendendo pelos exemplos, conforme o tempo passa, aí você vai recorrendo ao manual, porque você precisa de detalhes. Então, gente, em primeira aproximação, pega aí os modelos no console, pega os exemplos, roda, vê o que ele faz, o que ele não faz. Tem muito blog do console também, o blog do console eu acho excelente, tem exemplo bem resolvido, bem explicado. É assim,
A parte do console, tanto a parte da ferramenta em si, quanto da comunidade, e quanto do pessoal do suporte, para mim, eles são fantásticos. Eles são nota 10 nesse quesito. Eu não tenho do que reclamar. Sempre sou muito bem atendido. Eu sou sempre muito bem orientado também. Eles não me deixam na mão em nenhuma instância. Então, vocês estão bem amparados, tanto na parte de comunidade, quanto na parte de suporte, quanto na parte de fazer os problemas, de ter os problemas para resolver.